Primeiro, vou explicar o que é integrais duplas, tá? Vou aqui com muita calma. Integrais duplas é quando você tem o símbolo de integral, que é esse S diferenciado aqui, né? Ele aparece duas vezes. Então aqui eu coloquei cores diferentes para ficar mais fácil a didática. Essa primeira integral faz referência a esse primeiro D. Ou seja, essa integral roxa tem a variável y. E a integral de fora eu coloquei em vermelho, tá vendo? A integral de fora ela faz referência à variável x. E dentro dessa integral existe uma função com x e y. Então aqui a gente está trabalhando com duas variáveis. Pode ser uma função de x e y qualquer, tá bom? Por exemplo, pode aparecer aqui dentro um seno de x mais y, pode aparecer, sei lá, x ao quadrado vezes y, qualquer coisa desse tipo. Então, isso é uma integral dupla. Agora, para ser uma integral dupla sobre regiões retangulares, os números que aparecem aqui, nos limites de integração, né? Limite de integração é um número que aparece embaixo do S e em cima do S. Esses valores precisam ser números. Ou seja, 1 a 3, ou então menos 4 até 10, algo desse tipo. Não pode aparecer x, y nos limites de integração. Quando isso acontece, nós temos uma integral dupla sobre regiões retangulares. E eu estou falando isso porque, para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de integral é muito comum nas provas de cálculo 2. Às vezes aparece no cálculo 1, né? Isso varia muito de faculdade para faculdade. Então, acompanhe aqui comigo porque a gente vai resolver vários exercícios sobre esse tema. O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é a inversão da ordem da integral. Tem sempre duas formas de resolver uma integral dupla, tá? Ou você coloca dy dx, ou seja, a gente vai integrar em y primeiro e depois integrar em x. Só que tem uma segunda opção. Nós podemos inverter a ordem de integração. Então agora não é dy dx, é dx dy. Como você inverteu a ordem da integral, a gente vai inverter também a integral. Então acompanhe a cor que fica mais fácil de ver. Essa integral que está aqui em roxo estava dentro. Aí agora eu coloquei ela fora, entendeu? Eu só troquei ela de lugar. O roxo ficou no lugar do vermelho, o vermelho ficou no lugar do roxo. E essa parte aqui que eu coloquei, deixa eu mudar essa cor. Essa parte aqui que está em vermelho, que está do lado de fora, ela foi para dentro, entendeu? Então a integral e a ordem mudam de lugar. Então é isso. Inversão de ordem de integral, quando estamos em integrais retangulares, ou seja, quando o limite de integração são apenas números, é muito simples, porque é só você inverter a integral e também inverter a ordem. Para você passar em cálculo de primeira, a inversão de ordem de integral é extremamente importante e eu estou cansado de ver aluno errando isso. Tá? É uma das principais dificuldades dos alunos de cálculo. Mas, quando aparece integrais que não são retangulares, ou seja, quando aparece uma função de x no limite de integração ou uma função de y, aí a inversão dessa ordem é mais divertida, tá? Não vai ser retangular, você tem que esboçar o gráfico. Só que o foco da aula de hoje vai ser nas integrais retangulares. Beleza. Existe uma análise gráfica aqui. Sempre que o limite de integração for numérico, vai representar uma integral retangular. E esse nome, integral retangular, não é aleatório. Porque se você esboçar o limite de integração, galera, toda integral dupla você tem uma variação de x e uma variação de y. E se você interpretar esses valores, você sempre vai associar uma região de integração. Então, toda integral dupla está associada a uma região de integração. E essa região tem duas variáveis. É uma região do plano. Aí pensa comigo. Quando a integral dupla tem uma variação numérica, sempre vai representar uma região retangular. Por quê? Pensa comigo. Olha só. O x varia de C até D. Vamos anotar isso? O x vai de C até D. E
o x vai de C até D? Não, tá errado isso aqui. Não é de C até D, não. O x vai de A até B e o y que vai de C até D. Pronto, agora tá certinho. Então, deixa eu anotar aqui, ó. O x varia de A até B e o y varia de C até D. Como que eu identifiquei isso? É só você olhar para as integrais, olha. O x, ele começa no A e vai até o B. Anotei aqui. Da mesma forma, o y começa no C e vai até o D. Anotei aqui embaixo. Esse C, D, A, B são números, tá? Então, na prática, vai aparecer assim, ó. O x vai de 1 até 2, ou então o y vai de menos 10 até 4. Isso representa números. Como a variação de x e de y é numérica, qual que é a consequência disso? O x vai sempre de A até B. Então, é qualquer coisa que esteja entre A e B. Essa região toda aqui. Só que, ao mesmo tempo, o y tem que estar entre C e D. Então, você sempre vai cair numa região de integração retangular quando a integral dupla tiver valores numéricos na região de integração. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, esse conceito é extremamente importante. Aqui eu estou passando só o que é integral dupla. Então, revisando. Toda integral dupla está associada a uma região de integração. Hoje a gente vai focar nas integrais retangulares, porque a região de integração ela é sempre retangular. E como que você identifica isso rapidamente? Você vai olhar para a integral dupla e quando os limites de integração forem apenas numéricos, você já pode afirmar na hora que é uma região retangular. Beleza? E para você inverter a ordem de uma integral dupla, é muito simples. É o caso mais fácil, porque você inverte a ordem e inverte a integral ao mesmo tempo.